quem vai ver aqui depois ou tá entrando agora, eu e a Ana, a gente se conheceu em 2013 ou 2014, né, Ana? 2014, 2014? 2014. É, porque eu Foi. penso na idade da Isa. A minha referência é a idade da Isa, É porque a Isa era verdade, a Isa era pequenininha, né? pequenininha, A Isa era era pequenininha. pequenininha. E acho que jamais a gente imaginou que a gente seguiria esse caminho, né? Nunca, De educação imagina. respeitosa, da gente estudar, da gente trabalhar, da gente levar isso para as outras famílias. E Sim. quando eu Eu vi, nem era mãe na época e eu tinha não, muito aquele pensamento de que quando eu fosse mãe eu ia saber exatamente o que fazer. exatamente, né? Assim, o instinto maternal, né? Eu tenho um É, instinto maternal exato, e eu sei como é que eu faço, eu sei o que eu tenho que fazer e pronto, e acabou. E não é bem assim, exatamente. né? Porque o nosso instinto, ele vem muito com as nossas crenças, ele vem muito com a nossa própria vivência, aquilo que a gente Sim, nossa recebeu de história de informação. vida, né? Então, é importante que a gente estude mesmo. E a gente não tinha noção disso, né? Não tinha Não tinha a menor ideia, noção. não tinha a menor ideia. A Isa já tinha a Isa, então em 2014 ela devia ter menos do que um ano, talvez. E, e a maternidade foi fazendo esse chamado, né? Aos pouquinhos, muito mais, depois com a Maria Antonella, um pouquinho antes dela nascer. E aí, há pouco tempo, que é uns 2 anos, né, por aí, eu vi que a Ana estava nesse caminhar aí da Tava maternidade começando a respeitosa. estudar para mim, né? E aí É, a gente vai estudando para si e vê, gente, não pode parar aqui, tem que é, expandir, né? Tem que ir para todo exatamente, mundo. exatamente. Fico muito feliz, Ana, muito mesmo. Ah, eu também, Vamos fico falar muito de um feliz. assunto super importante hoje e que a gente Sim, não é só para as nossas crianças, né? É para a gente também. não, E é assim para a como vida, né? é Para para a todas vida. as relações. Para todas as Exatamente. relações. E eu não sei você, Dani, mas depois que eu comecei a estudar, eu tô assim, no começo dos estudos sobre o trauma e as consequências do trauma e tudo mais. Eu já era um pouco encucada de tipo, ai, qual a consequência do que eu faço para a vida da minha filha, né? E depois que comecei a estudar, eu fiquei mais encucada ainda com isso. De meu É, Deus, será que eu tô, né, fazendo certo? Será que eu vou trazer alguma consequência? Será que eu consigo evitar? Então, acho que às vezes a gente também tenta muito salvar a criança de coisas que não estão nas nossas mãos, né? exatamente. Nossa, tá tocando interfone aqui. Peraí, só um Tá bom, segundinho, vai peraí. lá. E pedir para o pessoal que já está aqui pegar e encaminhar a live, né, para sua rede de contatos, para essas informações chegarem a mais pessoas, vão curtindo. E até antes da gente começar a falar, trazer uma pergunta aqui para vocês, e aí vocês respondam aqui nos comentários se vocês acham que todo mundo carrega algum tipo de trauma, né? Ou se alguém é isento de trauma, se é possível você crescer, viver e não carregar trauma nenhum nessa vida, né? Ótima E aí eu queria te pergunta. perguntar, Dani, o que que é trauma, Dani? O trauma. Existem várias formas de vivenciar um trauma. A forma que culturalmente a gente está acostumada, e isso traz um pouco da resposta à sua pergunta, é que o trauma é algo muito grandioso, né? O trauma é uma morte, o trauma é um acidente, o trauma é aquilo que muda instantaneamente a vida de uma pessoa, né? Então, uma guerra, Ele está muito relacionado a uma tragédia, né? uma tragédia, exatamente. Então, isso é um trauma. Claro que é um trauma, é uma arquitetura ali que vai mudar, né? A arquitetura cerebral, os comportamentos, ter muitos gatilhos, e muitas vezes gatilhos que já vieram lá da própria infância. Mas o que muita gente não identifica como um trauma, acha que é como uma base de educação, acha que não é nada, que é mimimi, que é frescura, que não acontece nada, são os traumas que a gente não consegue ter essa grandiosidade, sabe? A gente não mensura dessa maneira, assim, nossa, você viu o que aconteceu com a vida daquela pessoa? Nossa, aquela pessoa sofreu um acidente terrível, morreu não sei o que. Não, não é sobre isso. Então, o trauma é uma mudança, é uma liberação constante de cortisol e adrenalina no cérebro. Então, a gente vai mudando, a gente vai danificando mesmo a parte neuronal. Então, Então a não gente é. pode ir recebendo pitadas de trauma ao longo da vida. Pode, a gente pode sim. A gente, quando é adulto,
Então, aí entra a magnitude desses traumas, né, de acidentes assim. Quando a gente é adulto e a gente está ali desenvolvendo o nosso cérebro racional, a gente consegue, diante de situações do nosso dia que poderiam para uma criança ser um trauma, a gente consegue racionalizar sobre aquilo, né? E entender, bom, isso daqui, como que eu consigo lidar com isso? Nossa, eu posso me sentir estressada, eu posso ter aumento do cortisol, aumento da adrenalina, mas eu já sei me regular um pouco ali emocionalmente, né? A gente não sabe muito, mas a gente liga para uma pessoa, a gente procura um terapeuta, a gente faz terapias corporais, a gente faz N coisas que a gente consegue, nós, né, abaixarmos esse nível de cortisol ali no nosso corpo. E aí ele não fica tóxico, né? A gente fala do estresse tóxico, que é esse Diferente da aumento. criança, a gente, quando adulto, tem um pouco mais de autonomia para buscar Isso, soluções para isso, né? exatamente. E a criança não tem. Então, por isso que é muito vivenciado na infância. O que acontece quando a gente é adulto, muitas vezes a gente não vivencia naquele momento um trauma, mas a gente tem os gatilhos lá da nossa infância. Que aí ele instantaneamente volta com as reações que ficaram lá na infância. Então, eu vivenciei um trauma na minha infância de abandono emocional. E abandono aqui não é a gente imaginar que uma criança foi deixada sozinha, abandonada e os pais nunca mais voltaram. Claro que isso é um trauma, entende? São níveis, né? Mas um abandono emocional em que uma criança pode ter ficado chorando sozinha, desamparada, e isso aumentou muito o nível de cortisol, adrenalina no corpo dela e muda a arquitetura cerebral. E registrou ali um trauma, ficou um trauma para ela. Ela não sabe falar. Não é porque ela não sabe falar e explicar o que ela está sentindo, porque ela não tem racionalidade para isso, que não aconteceu. O trauma, ele é emocional. O trauma não é racional. O trauma acontece no cérebro emocional. Ele fica registrado ali na região emocional. E aí o que acontece? Lá, aconteceu isso comigo na infância, família não ligou porque era vista como uma boa educação, a mimimi, a frescura, enfim. Aí quando eu me torno adulto, eu tenho lá no meu cérebro emocional os registros daquela vivência. E aí quando eu passo por alguma situação semelhante, o meu cérebro, que naquele momento, quando a infância, como proteção, criou algumas reações em mim, eu posso ter ficado com medo, eu posso ter tido aquelas feridas emocionais, então eu tenho a ferida do abandono, a ferida da rejeição, da traição. E aí, quando me torno adulto, alguma situação que eu estou vivenciando, não é que eu vivenciei o trauma aqui agora, mas desencadeou lá na minha memória emocional aquilo que eu vivenciei e eu libero os hormônios e eu libero a reação que o meu Até corpo mesmo porque o se nosso protegeu. cérebro, ele vai arquivando as situações de perigo que a gente vive ao longo da vida, né? Para ir criando sistemas de proteção contra Isso, aquilo, né? exatamente. Então, todos nós temos traumas. Todos nós temos. E isso está muito relacionado à história de vida que a gente teve, né? E aí, como a gente volta lá, e os estudos são recentes, vamos falar assim, a gente não tinha lá na nossa infância um acolhimento. Por mais que muita gente fale assim, não, mas a minha infância foi maravilhosa. Eu não tive problema com os meus pais, eles eram super amorosos. Mas vamos em outro ponto. Todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Então, aquilo que muitas vezes a gente pode estar achando que a gente está fazendo de bom para os nossos filhos, como era vista a educação autoritária, né? A gente fala de educação tradicional, para a criança não é, né? Para E às que, vezes nem em casa, às vezes na escola, né? Um professor que não sabia lidar com certas situações, então não tem como fugir disso, né? Porque a gente também não vive só no núcleo pai e mãe. não, A não. gente pode vivenciar esse trauma em outras comunidades, Isso. né? Que a gente convive. Exatamente. O núcleo pai e mãe, ele é o principal ali até os 4 anos, né? Então, ou até os 7 anos. Então, a gente fecha o primeiro setênio. Aí, a partir... E tem muita relação com o que a gente vive na nossa própria família, porque a partir daquilo que a gente vivenciou com eles, é como a gente aceita ali do outro, né? Então, se a gente vai trabalhando a autoestima da criança, se a gente vai ensinando ela como, não vou falar como se prevenir de um trauma, porque a gente não fala isso para criança, mas ensinando do seu valor, da sua importância, validando seus sentimentos, nomeando aquilo que ela está passando, ela começa a entender isso com as outras pessoas nos seus outros relacionamentos, né? Uma situação que Sim. aconteceu recente com a Isa tem 8 anos.
na escola ali, colocaram um negócio para ela, escreveram coisa de criança, enfim, que acho que não é muito da idade, fui até na escola conversar, mas o que você está falando de fora, né? Quer dizer, Uhum. se eu não tô atenta, se eu não tô trabalhando isso com ela, né? Se eu não tô ali ensinando para ela sobre isso, ela nem chegaria perto de mim para falar, ela esconderia. Talvez ela Isso nem contasse, nem né? contasse, nem ia falar mamãe. Né? E ela veio contando assim de um jeitinho, sabe? Que eu poderia falar, isso não é nada. Ah, é besteira, deixa pra lá. Então, a gente tem que estar muito atento. E algo que você falou no começo, sabe, Ana? Eu acho que acontece muito, e eu passo muito por isso, eu acho que todas as mães passam, né? A gente saber essa dosagem da culpa com autorresponsabilidade, né? Ai, será que eu tô fazendo a minha filha sofrer? Será que eu tô gerando um trauma nela? Será que eu tô fazendo... Meu Deus, a gente começa a ficar muito mal com isso, né? Sim, E é sim. muito a gente entender que, peraí, eu sou responsável por esta criança. Eu sou o adulto que precisa proteger essa criança, né? Ensiná-la que a vida é dessa maneira, que existem pessoas sim que lá fora vão fazer mal para ela, mas eu não preciso fazer esse mal para ela aprender a se proteger dos outros. Tem uma Uhum. coisa que eu acho que eu gosto muito, eu falo muito para as meninas e falo com as pessoas que conversam com as mães, é assim, a criança, ela tem que saber que ela pode correr pra gente, né? E não da E gente. não da gente, E né? não da Sim, gente. Então a sim. gente tem que ser um porto seguro. Ah, mas você vai fazer isso com a criança, tem que sofrer mesmo para ela aprender. Não, a vida tá lá Aquela fora. coisa, né? Quando a criança é pequena, ela dá um tapa, você vai lá e bate de volta para ela ver que dói e não repetir, né? Ou que ela faz da criança Exatamente. puxar o cabelo, você vai lá e puxa o dela também para ela. E Exata. não é E bem assim, né? não, Porque o que você está ensinando, né? O que você está exatamente. ensinando? Uma coisa que eu falo muito pra Isa, né? Eu tenho uma de 4 e uma de 8. A de 4 vai lá e bate na de 8. Aí ela quer bater. Eu falo, não, filha. Aí eu falo assim, filha, vamos pensar? Você sabe mais, consegue pensar mais do que ela, não consegue? Você consegue entender que o que ela faz não está sendo certo? Eu falei, então alguém tem que parar. Eu sei mais do que você. Eu preciso te orientar com isso. Só que você já sabe um pouquinho mais do que ela que essa atitude não está sendo legal. Então, ao invés de você bater nela de volta, vamos parar e vamos conversar com ela por que ela está fazendo isso, vamos entender. É desgastante, mas a gente, Sim, conforme vai desenvolvendo o cérebro racional, a gente tem que mostrar isso para a criança que não é legal, que não é respeitoso, mas a gente não vai revidar, né? A gente não vai mostrar para ela que exatamente. não, você tem que apanhar mesmo, é isso que você merece, tá errado, tá Ou vendo como te, ou dói? te bateram, bate de volta mesmo, né? Desconta. Exatamente, desconta. Aqui é te bateram, vai falar com a professora, fala pro amiguinho, eu não gosto, eu não quero que me bata, Sim. você não pode pôr a mão em mim. Eu ensino para elas desde pequena, mas eu vou ensiná-las a bater? Aconteceu, é engraçado isso de você falar da criança vir contar, né? Que aconteceu da Malu bater num amiguinho na escola. E aí ela falou pra Pro dela, ela falou assim, Pro, não precisa contar pra minha mãe porque eu conto. E aí quando Olha chegou que em casa, ela me legal. contou mesmo, assim. E aí eu procurei primeiro entender, né? Antes até Sim. mesmo de julgar. Não, não pode fazer isso, bater no amigo e tal. Procurei entender, mas o que vocês estavam fazendo? Por que você bateu? Qual foi a situação, né? Me conta a história. E aí ela contou a história e tal. No final das contas, até depois eu confirmei a história com a professora, foi até acidental, porque eles estavam brincando de lutinha, de super-herói. Hum, E aí, na brincadeira, pô, ela foi e bateu no amigo. Só que ela mesma reconheceu que estava errado e ela não teve medo de me contar, porque ela sabia que eu não ia brigar, que eu não ia deixar de castigo, né? E aí, no dia seguinte, eu fui conversar com a professora, ela falou assim, ah, ela te contou mesmo. A professora ficou até surpresa. Ela te você contou mesmo? Eu viu? falei, contou. Ela me conta. Eu falei, ela me conta tudo. E eu acho isso muito legal, assim, eu acho que são essas situações que nos trazem um pouco de conforto de que estamos no caminho certo, né? Mesmo quando a gente erra, Exatamente. porque a gente erra, né, Dani? Sim, Somos humanas, tem o dia que a gente surta, não adianta. E mesmo tendo esses poucos momentos, né, de surtar, de sair um pouco do controle, você percebe nessas horas que você está no caminho certo, porque a sua criança confia em você, confia em te uhum, contar os erros dela, né? Tendo a consciência de exatamente. que errou, porque ela veio me contar já sabendo que era errado. É isso mesmo. E é uma construção, né, Ana? A É uma gente construção mostrar essa diária. confiança para a criança, saber que ali ela é o porto seguro, que você vai instruir. E aí muitas pessoas confundem também e acham que a gente vai passar a mão na cabeça, que não vai falar nada, que é permissividade. Não é isso, você vai instruí-la
mas sem gerar nela um pânico, sem gerar nela um medo, sem Sim. aumentar, né, esse nível de cortisol, de adrenalina no corpinho dela, porque ela sabe que ela vai chegar para você e contar alguma coisa e ela vai apanhar. Como é que ela vai criar Exato. essa confiança em você? Não vai. Então, ela vai começar a guardar aquilo para ela, guarda agressividade, né? Tem essas reações. Então, esse é o caminho mesmo, é a gente proporcionar esse espaço para a criança para ela vir falar. E o que você falou é muito importante, a gente não julgar, né? Por que você É. fez isso? O que que é conversar, é entender a situação ali para a criança se sentir segura e falar, né? É isso Sim. mesmo. E aí, falando um pouco disso, né, da criança vir e falar, e você ou castiga, ou pune, ou você orienta. Quando você castiga, pune, você está contribuindo para a criança vivenciar mais momentos de trauma? Quando você está punindo, sim, você pune. Então, quando você está punindo uma criança, o que que você gera para ela? Medo, você aumenta esse nível de cortisol. Tudo, sempre pensa assim, ó, o trauma, ele é o aumento do cortisol, adrenalina, de uma forma muito, muito, muito resumida. Que essa criança se vê sozinha, né? Ela não tem nenhum tipo de mecanismo, ela não sabe se regular e diminuir esse nível de hormônios no corpinho dela. Então, quando a gente pune essa criança e a gente mostra ali num ambiente que eu não confio nela, ela vai se afastar, ela vai criar um medo, isso vai gerar um estresse, vai aumentar o nível de hormônios ali do medo, né, do estresse, o cortisol no corpinho dela, e ela vai entender que aqui ela não é amparada. Se ela não é amparada, se ela não é acolhida, se ela não tem um abraço, se ela não tem nenhum mecanismo vindo de mim, adulto, para diminuir esse nível de hormônio no corpinho dela, o que que vai acontecer? Ele vai continuar subindo, 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 e ele vai ficar ali. Quando ele fica E qual ali, a consequência disso? Eu já vi são até estudos que várias. dizem que o cérebro de uma criança submetida a muitas situações de trauma, né, desse excesso de hormônio e tudo mais, ele é até menor do que o cérebro de uma criança emocionalmente saudável, né? Que esse excesso de estresse que a criança pode vivenciar, né, na infância, ele até diminui a produção de neurônios. Quais seriam as consequências disso para a vida adulta? Ele muda essa arquitetura cerebral. Então, ele muda sinapses, ele altera. Então, imagina o cérebro da criança que está em pleno desenvolvimento. Ela está aprendendo a parte motora, ela está aprendendo a parte de fala, ela está aprendendo a parte de cognição, ela está aprendendo até essa questão emocional, de como lidar com as suas emoções. Aí imagina que você está lá numa linha aqui, tranquila, em aprendizado. E aí fica uma descarga, sabe, elétrica aqui nos neurônios, impactando isso daqui. O que que acontece com esses neurônios? Eles não conseguem seguir essa linha normal de aprendizagem. Então, ele fica interrompido mesmo. E aí, essa mudança no desenvolvimento cerebral, por isso que a gente fala, o desenvolvimento cerebral, a resposta do trauma, o que acontece? Sempre que está naquele aprendizado, teve uma carga de estresse muito grande. E aí, como é que o corpo reage a isso, o corpo de todas as pessoas diante de um estresse? É o medo, né? A fuga, a luta. Então, eu aumento o meu nível, eu já estou ali com o estresse, mas eu aumento o meu nível de resposta de estresse. Então, agressividade, eu fico paralisada, eu não falo mais, né? Eu paraliso meus movimentos. Então, eu vou perdendo esse aprendizado do cérebro por tanta descarga que eu tenho ali desses hormônios estressores. Então, eu Ou altero pode a ser o contrário imunidade. também, né, Dani? De tanto estresse a criança só lutar, né? Que seria aquela criança rebelde, que ela luta, ela enfrenta o tempo todo, porque foi um mecanismo de proteção que ela encontrou É, para tentar fugir de situações ameaçadoras. então, mas essa parada é uma resposta desse estresse. Porque aí, cada organismo tem a sua maneira de ter a resposta. Eu posso lutar e eu posso ficar paralisada, né? Eu, pelo menos, não vi nenhum estudo que fale assim, diante de um estresse, diante de um abandono, a minha reação é lutar. Diante de um desamparo, diante de uma traição, né? Traição na Mas que infância eu ali. digo assim, aquela criança que se torna o tal adolescente rebelde, né? Que faz tudo para afrontar os pais, que só busca fazer tudo fora do aceitável,
pode ser uma resposta de traumas vividos na infância? Pode sim, com certeza, Né? pode. Então, a criança, você entende então, a criança ali na infância, ela ficou paralisada, ela traumatizou no silêncio, traumatizou no abandono, então eu não falo mais, eu me torno boazinha, me torno quietinha, por quê? Igual você estava falando, se eu não acolho a criança, para que eu vou lá, sendo que eu vou ficar com medo, sendo que eu vou sofrer? Então, minha reação aqui. Quando ela entra na idade ali da adolescência, que aí ela começa a desenvolver essa parte do pensar, não é pensado no sentido de eu vou fazer isso de propósito, mas é um Uhum, mecanismo que ela encontra como resposta de reagir àquilo que ela vivenciou, né? É sim, inconsciente, vamos falar assim. Ela não tá pensando, sim, eu vou sim. fazer isso com meu pai, eu vou fazer isso com a minha mãe.